A partir de agora, eu estou organizando o quadro Sofá do Felca em um canal. Olha como que tá bem bonitinho, ó. A gente fez um banner. Olha só, pessoal, vocês vão poder acompanhar agora a live de convidada através do canal Sofá do Felca. Gostaram da ideia de criar um canal sobre isso? E outra coisa que eu queria saber a Coreia do Sul tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. 자살률이 제일 높은 나라잖아. Por quê? 왜? 왜 그런 것 같아? 이것도 정말 복잡한 여러 이유가 Isso 있다고 também tem 생각하는데. vários motivos que é bastante complicado. 일단 한국은 정말 못 살았던 나라거든요. Porque assim, não sei se você sabe, né? Mas até a Coreia, até uns 50, 60 anos atrás, era um país muito pobre. 그러니까 여러분들이 muito pobre. 상상하는 그 이상으로 못 살았던 나라예요. É um país que as pessoas nem conseguem imaginar o quão pobre era. Tipo, se eu não me engano, a Coreia era mais pobre do que o Haiti. Há 50 anos 50, atrás? 60 anos atrás. A época dos meus pais, minha mãe, ela conta, né? Que ela não tinha o que comer, aí ela comia planta, caçava passarinho, tipo, comia flor. Mas o que aconteceu em 50 anos Porque para ter? hoje Hoje a melhor, Coreia é né? uma das principais potências mundiais. O que aconteceu em 50 anos? 거의 우리 부모 세대, 그러니까 Na época da 거의 geração 할머니, dos 할아버지 nossos 세대의 avós, né? 엄청난 희생이었죠. Eles se sacrificaram muito pro 그러니까 país poder crescer. 그분들은 그 실제로 우리나라가 어땠냐면 겨울이 되면 산이 다 민둥산이 되는데 먹을 게 없으니까 나무 껍질을 다 이렇게 사람들이 까먹을 정도로 가난했단 말이죠. Então, na Coreia, só para exemplificar um pouco mais o quão pobre a Coreia era, é porque no inverno, né? No inverno na Coreia é muito frio. Tipo, dependendo da região, dá menos 16, menos 18 graus. Então, a neve cobria toda uma montanha. Então, naquela época do inverno, como eles não tinham o que comer, eles pegavam a árvore, pegavam a raspa da árvore e ficavam comendo no inverno, pra não morrer de fome, entendeu? 그래서 이제 그분들이 뭐 해외로 나가서 Essas pessoas foram indo pro 광부로 exterior, 일하거나, trabalhavam 간호사로 일하거나, como 전쟁에 참여하거나, farmácia, iam pra guerra, 이런 식으로 해서 외화를 aí 벌어들이고 conseguiam dinheiro, né, de fora, dinheiro exterior. 그분들이 이제 벌어들인 돈으로 지금 저희 세대를 교육한 거거든요. Aí com aquele dinheiro eles usaram para educar a nossa geração. 그러다 보니까 이제 우리 세대들한테 공부에 더 성공에를 이제 강요하기 시작하는 거죠. Aí por isso que, por eles terem passado tudo isso, eles ficam pressionando mais a nossa geração de, pô, vocês têm que estudar, tem que se esforçar mais na escola, tem que ter bons resultados. essa cultura de sacrifício, Isso. né? De sacrificar pelo 그래서 더 coletivo. 뭔가 한국은 그러면 그 나라를 위해서 좀 더 희생하는 그런 문화가 생긴 거잖아. 그게 어른들한테 Então, 돼 있어. tinha nos mais velhos, né? Agora, na nossa geração não tem tanto, mas na geração dos mais velhos, nossos avós, nossos pais tinham essa coisa de eu indivíduo, vou me sacrificar pelo bem maior. Entendeu? 그다음에 이제 그게 우리 세대들한테는 끝없는 경쟁. 네, 그러니까 계속 시험 치고 1등을 해야 되고 누굴 밟고 올라서야 되고 초등학생 때부터 계속해서 그거를 겪어오는 거죠. Aí por isso que, por exemplo, depois da geração dos nossos avós, nossos pais, conseguirem ter esse dinheiro para investir na próxima geração, essa próxima geração, desde criancinha, já começou a competir. Então, por exemplo, você vai na escola, na primeira série, você já está competindo com seu amigo do lado para ver quem está conseguindo a maior nota, porque só aí vai definir quem vai para uma faculdade melhor, porque só aí vai definir quem vai para um trabalho melhor, onde ganha mais, e essa competição começa a ficar cada vez mais acirrada com o tempo. 제가 학생 때 제일 많이 들었던 얘기가 네가 놀 때, 네가 잘 때 적의 책장은 넘어가고 있다는 얘기를 많이 들었어요. Essa frase, uma das horas que ela mais ouviu quando era criança era quando ela ia descansar, quando ela ia dormir, os pais, né, os mais velhos, os adultos, falavam para ela assim: enquanto você está dormindo e descansando, o inimigo tá passando folha, tá estudando. Então, quando você vai dormir mesmo? Você vai descansar mesmo? Ó, ele tá preparando pra prova. E você? Vai dormir mesmo? E ficava assim, pressionando toda hora. O inimigo, quem seria? Tipo, seria a pessoa que vai fazer a prova junto com você. Caramba, então ela estuda o dia inteiro e 그럼 quando 하루 ela 종일 vai 공부하고 dormir, 자러 갈 o pai 때도 fala, olha, 아빠가 você vai dormir, o 너 inimigo tá 진짜 잘 거야? estudando, tá passando folha. 너 적은 지금 공부하고 있다. 그럼요. Cara, depois eu vou falar pra ela. Caramba, Mas eu vou pedir pra ela depois contar os bagulho da época que ela apanhava na escola. Meu irmão. É mesmo? 제가 고등학교 다닐 이따가 너 학교 맞은 것도 이따 얘기해 줘. E é uma das perguntas que eu queria fazer, de como que é o bullying na Coreia, mas vamos prosseguir. Vamos terminar isso. 제가 고등학생 때 영교시부터
10교시까지 있었었는데. Ela na época da escola, né? Ela tinha aula 0 e até aula 10. 그러면은 아침 8시 반까지 학교를 가서 Chegava na escola até 8h30. 밤 10시에 마치는 거거든요. Caraca, terminava a escola 10 horas da noite. 그거 마치고 학원을 가요. Aí termina às 10 horas da noite, aí você vai fazer um cursinho. Tipo, curso de inglês, curso de matemática, curso de alguma coisa. 그래서 하루에 6시간 이상 자면 너 대학 갈 생각이 없구나 라고. Eita, peixe! 진짜로. Ela falou o seguinte, se alguém dormisse mais que 6 horas por dia, falou assim, você não tem vontade pra faculdade, né? Então dorme aí 6 horas. Caramba, dormir 6 horas era visto como preguiça. 그럼 6시간 자는 게 이제 좀 lazy한 사람이 되는 Meu 거야. Deus. Você acordava às 8h30, você estudava até às 10 e ainda ia fazer um curso. E se você dormisse 6 horas, você era visto como preguiçoso. 더 자면 너는 이제 게으른 사람. 그 이제 그렇게 평생을 살다 보니까 그 내 삶에 사실 인생이라는 게 어떨 땐 잘 될 때도 있고 어떨 땐 좀 실패할 때도 있는 게 인생인데 Aí a vida, né, tem os seus altos e baixos, né? 이 실패가 곧 인생의 실패라고 생각하기가 쉬운 것 같아요. Mas aí como desde criança eles tinham essa competição, então qualquer deslize que eles tinham, principalmente essa questão de universidade, era tipo, você não conseguiu, acabou sua vida. Eles chegavam até esse nível de estresse. Se ele entendeu? não passasse no vestibular. Porque, pô, você tá estudando desde criança. Você fica você não tem, por exemplo, no Brasil, por exemplo, a gente pensa assim, depois eu vou jogar uma bola, você vai pensando, você vai tendo outras opções, outras visões diferentes. E querendo ou não, no Brasil, uma coisa que eu cresci no Brasil, né, o que era muito bom, é que a gente vê vários tipos de pessoas diferentes, várias realidades diferentes. Então você não fica pensando, se não der isso aqui, der certo, tem outro jeito. Na Coreia, não. O vizinho tá fazendo a mesma coisa que você, o cara da outra cidade, a mesma coisa, na idade tá fazendo todo mundo igual. Aí se você não consegue, imagina, todo mundo, cara, eu não sei se já teve essa sensação, todo mundo tá indo comer, só fica você lá, assim, você ficar sozinho, tá ligado? Essa sensação? Imagina isso ser em todo o país, os seus primos, sua família, os vizinhos, todo mundo foi pra faculdade, aí você, putz, tem que fazer um ano de cursinho, aí você pensa, minha vida, eu não sirvo para nada. Porque desde criança eles vão colocando, se você não for para a universidade, você é um vagabundo, você não consegue fazer nada, e assim sucessivamente. Né? Você tem uma pressão social que, para nós brasileiros, para você que cresceu no Brasil, inclusive, você nem sequer tem a noção, a dimensão do que é essa pressão social. Porque aqui no Brasil, se você não faz a sua tarefinha, o seu pai fala com você, devia fazer a tarefa. Lá não. Lá se você dormir 6 horas, ela acabou de dizer, se dormir 6 horas, você é preguiçoso. 6 horas que já é pouco. 6시간도 조금인데. 그치. E 근데 daí... 그게 습관이 돼서 저도 6시간 이상 잘 못 자긴 해요. Aí aquilo virou um costume tão grande para ela também, que ela não consegue mais dormir mais de 6 horas. Durante até hoje. até hoje. É comum do coreano dormir menos de 6 그럼 보통 horas. 한국 사람들은 6시간 이하로 많이 자? 보통 6시간이 보통 수면이거나 길어도 7시간 이상 잘 안 자는 거예요. Eu sei que a média é 6 horas, se dormir muito 7. Mas tem uma coisa na Coreia, 이거는 좀 다른 얘기인데, 내가 그 연구에 대해서 얘기할게. Se vocês procurarem, tem algumas pesquisas que falam que os coreanos eles dormem muito pouco. Muito pouco, assim, e tomam muito café. É por isso que eles produzem tanto, então. Mas Por isso é que muito eles ruim, cresceram entendeu? tanto. Porque aí o psicológico afeta demais. A pessoa fica mal psicologicamente. De tipo, a pessoa dorme, acorda, faz a mesma coisa todos os dias. Aí quando o corpo quer dar um sinal de, pô, você tem que descansar, velho. Você tem que parar um pouco, vai, mete café e, mano, deixa o cérebro rodar. Aí, por exemplo, quando vem uma crise fortíssima. Tem muita depressão lá. Depressão, ansiedade, tem de tudo. Burnout. Só que as pessoas não estão acostumadas. E na Coreia eles têm uma visão muito pejorativa de, por exemplo, de você ir para um psicólogo, um psiquiatra. Eles mesmo? acham que você é doido da cabeça, biruta. Tipo assim, você... Cara, isso é uma coisa assim, que eu vivendo na Coreia, né? Eu achei muito escroto. Eles não aceitarem que isso pode ser uma doença. Que algumas pessoas têm tendências a ter depressão, ansiedade. Só que eles não. Assim, se você realmente quiser ganhar, você consegue. Que essa é a geração mais velha. Tem uma cultura muito firmada da meritocracia, assim. De tudo que você fizer, você... Não só da meritocracia, mas, por exemplo, com a época dos nossos pais, né, dos nossos avós, eles não tinham nada. Então, eles, que nem a gente falou, comiam casca de madeira para poder sobreviver.
Aí quando alguém fala tá com depressão, ansiedade, eles falam assim, mano, na minha época não tinha isso. Ansiedade, você tá reclamando de barriga cheia. Vai arranjar um trabalho, é que você não tem nada a fazer, que você é preguiçoso. Se você realmente quiser, você não tinha depressão. Tem uma cultura de esforço e sacrifício, pessoal. 그 본인 노력을 해서 이뤄내는 Caramba, 것들 que 있잖아. doideira. 그래서 내가 뭔 얘기까지 했냐면 Que doideira. 사람이 이제 잠을 안 자고 힘들면 커피를 많이 마시다 보면 정신이 힘들어지고 그러면 우울증도 걸리고 공황도 오고 근데 그것도 어른분들은 그걸 좋게 안 보고 야 네가 정신력으로 버텨야지 무슨 정신과래가 라고 얘기를 한다. 근데 그래도 많이 바뀌고 있다. Mas agora mudou bastante. Mudou. começou a mudar. Tá começou. começando a mudar. Começou a mudar agora, assim. 조금씩 지금은 많이는 아니지만 좀 바뀌었다고 얘기했어. Mas, puxa, pra mim, imaginar um 이제 país 페어카한테는 de onde passava muita fome, comia a árvore, 나무 껍질 먹고 했던 em 나라가 50 anos ser uma 50년에 potência 이렇게 mundial, 된 게 é uma coisa que pra gente é completamente difícil de imaginar, né? 우리한테는 É muito difícil de imaginar um país que o pessoal tá numa pobreza extrema em 50 anos se tornar uma potência mundial. Então, realmente, deve ter vindo muitas questões aí que englobam esse crescimento, né? 되게 이제 그 주제가 되게 많았을 거다. 얘기할 주제들이. 한국은 좀 역사적으로 그 침략이 굉장히 많았던 나라여서 A Coreia, historicamente, teve muita invasão. 그래서 언제나 삶이 사실 역사적으로 항상 서바이벌이었어요. 한국 삶은. A história da Coreia, né, sempre foi estilo, um modo de sobrevivência. Sabe? Porque sempre tinha alguém atacando. 그러니까 그래서 한국의 정서적이 기본의 정서를 한이라고 얘기를 하는데 제가 생각했을 때 그 한이라는 거는 그 슬픔인데 단순히 슬픔이 아니라 슬픔과 긴장이 섞여 있는 감정. Isso daqui é um termo muito difícil de explicar, né? Mas por ter tantos ataques, a Coreia, na verdade, tem um termo chamado Han, né? Han, que se você for procurar, na verdade, o nome Coreia, na verdade, Coreia não é Coreia, o nome é Hanguk. Hanmingu, que é a República da Coreia. Aí esse Han, normalmente eles significam algo coreano, né? Então, quando eles falam Hanguk saram também, Han, mesma coisa. Mas esse Han aqui, quando eles traduzem esse termo, eles traduzem só como uma... 슬픔? Como se fosse uma tristeza. Mas não é só isso. Tem um sentimento mais profundo nele, que é tristeza mais uma tensão misturada, sabe? Melancolia, talvez? Cara, é um termo que não dá pra gente traduzir exatamente. É uma tristeza com tensão, mas com um fio Sacrifício. Eu acho que é um pouco mais de melancolia, mas não é uma coisa triste, assim. Cara, é uma palavra que não tem tradução. não tem tradução, mas o mais próximo seria essa mistura de tristeza com tensão, porque sempre foi atacada, né? 그래서 이제 그런 게 정서적으로 민족 전체에 깔려 있는 것 같아요. 그 감정이. Acho que então, esse sentimento tem colocado na base, no coração de quase todos os coreanos. Entende? Caramba. 그래서 좀 뭔가 어떤 또 가난과 그게 또 우리나라가 확 어려워졌던 게 한국 전쟁 때문이었으니까. Então, a Coreia, na verdade, naquela época que eu falei pra você, de 50, 60 anos atrás, ele ficou muito triste, não, que eu vi o comentário dele. Ele ficou muito pobre por causa da guerra da Coreia, entre as Coreias, né? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. 그러다 보니까 이제 이 가난에서부터 벗어나야겠다라는 엄청난 강한 그런 열망 때문에 빠르게 성장은 했는데 이제 빈틈이 많죠, 지금. 그걸 메꿔 나가야 되는 시기인 것 같아요. Então, por eles terem passado essa crise financeira, eles se esforçaram muito para vencerem, né? Essa questão financeira, virar essa potência que todo mundo conhece. Mas, em contrapartida desse crescimento exponencial, né, financeiro, econômico, ficou muitas partes em branco. Porque esse crescimento foi muito rápido. Então, por exemplo, essa questão de pressão ainda vai ter que demorar muito para conseguir se estabilizar. Psicológico vai demorar. A diferença cultural, por exemplo, da geração mais velha com a geração mais nova. Porque, se eu não me engano, na Coreia, eu lembro que eu vi um documentário falando de uma geração para outra, a diferença que eles têm de realidade é quase de 100 anos. Então,
Pô, porque na época dos nossos pais, meus pais, eles comiam mato, caçava coelho com a pedra, assim. A vila se juntava pra ir pra caçar javali, sabe? Um negócio assim. Depois de 20 anos, do nada tem estrada. Depois de mais 20, o celular. Mas o que tá acontecendo aqui? Até 30 anos atrás, eu tava jogando pedra pra pegar coelho. Agora eu tô com um smartphone, o que é isso? Que realidade é essa? E tem muito... E uma das coisas que mostra mais drasticamente esse crescimento que os adultos ainda também não conseguem se adaptar é o semáforo. Porque como esse crescimento foi muito rápido, na época dos nossos avós, por exemplo, eles não conseguem esperar o semáforo. Porque na época deles não tinha semáforo. Entendeu? Aí do nada colocaram um semáforo e falaram, você tem que esperar. Aí ele, por que tem que esperar? É só atravessar que nem antes. Só que agora não, só que aí tem um movimento maior de carros. Caramba, então Aí, o né? pessoal ele atravessa... Através, sim, os o pessoal noites mais velhos. Através não tá nem aí. Caramba, cara, 아니 que 그거 doideira. 얘기했어. 그 신호등이 가장 큰 그 예시라고. 왜냐면 어른분들이 그 성장을 빨리 했는데 그 문화를 아직 이해를 못 하신다라고 얘기를 했어요. Cara, e daí, claro que toda essa pressão social, esse sacrifício, a palavra que você falou de tristeza, 근데 이제 한에 uma 대해서 tensão, 얘기를 ela seria próxima de talvez angústia 이게 no 약간- português? 한이 어떤 건지 Não, não 여쭤보시면. seria. Uma... Eu acho que pode-se caminho- dizer o que caminho- é esses É o caminho caminhos. do guerreiro ali, né? É. Você sentiu um peso, Isso. peso existencial. É exatamente isso. É um peso que Esse tá no coração de todos que os tá todos coreanos. coreanos. todos coreanos. 그 뭔가 그 모든 한국 사람들의 마음이 어떤 무게처럼 있는 거다라는 거를 얘기를 했어. 그러니까 응구수자라는 단어가 있는데 그걸 한국말로 지금 다 딱 그 정확하게 번역을 못 하긴 해야겠거든. 뭐 아무튼 그런 게 있다. Caramba. E daí, claro que tudo isso culmina numa das maiores taxas de suicídio 그래서 do 그렇게 mundo. 다 자연스럽게 이제 그 자살률이 이제 높은 이유들 중 하나가 이런 사회의 그런 흐름이죠. 약간 높은 경쟁과 Essa concorrência extrema, 네, 자기의 실패를 받아들일 수 없음과 de não saber se lidar com o próprio fracasso, 그냥 비교 의식과 ficar com essa coisa de comparação, sabe? Sempre a grama do vizinho é mais verde que a minha. 굉장히 삭막해요 사실. E assim, principalmente em Seul, é muito preto e branco a vida, sabe? Uma coisa que eu até falei pra minha esposa esses dias que a gente tava no Brasil, cara, o Brasil é muito colorido, sabe? Parece que aqui as pessoas vivem a vida, Mesmo São Paulo? cara, mesmo São Paulo. É mesmo? São Paulo um pouco menos, né? Mas mesmo assim. É? Mesmo assim. Na Coreia, cara, eu tava conversando com ela esses dias também. Na Coreia, parece que as 24 horas passam 2 vezes mais rápido. Eu não sei que sensação é essa. O pessoal tá o tempo todo... É tudo muito rápido, velho. Tudo informação toda hora. Todo mundo tem que fazer alguma coisa toda hora. Você não consegue ficar parado. Se você muito ficar trabalho. parado... Na Coreia, a vida é dedicada ao trabalho. Não tem É. lazer. Lazer tem. Mas o lazer deles é trabalho também. Por exemplo, quando eles vão fazer um date, eles pensam... Ó, melhor exemplo. Eles vão viajar pra França, exemplo. Pra Paris. Aí, em vez de ele pensar, no primeiro dia eu vou pro Louvre. Não. A gente vai sair do hotel às 8 da manhã. Chega 8h30 lá, vê durante 1 hora esse museu, sai, vai pra cafeteira do lado que é famosa por causa de tal, toma um café durante 20 minutos, sai, vai, e é tudo... Eles são muito metódicos. Muito, metódicos. muito. Eles constroem 그래서 a 한국 rotina, 기준으로 mesmo no 되게 lazer, eles 빠르고, constroem a rotina 그리고 쉬는 날에도 de 뭔가 tempo 되게 a tempo, 그냥 de 쉬는 게 아니라 다 momento a 계산을 momento, 하고 certinho, né? 하니까. Aí na Coreia é tudo muito... 그래서 이제 한국은 뭔가 흑백이고 Hã? Não é 브라질은 nada 뭔가 되게 improvisado a vida lá. 색깔이 Né? 다양한 느낌이다라고 얘기를 했어. Faz sentido eles serem uma potência porque você consegue ali ter um 그래서 controle 이제 maior 이해가 da sua 된다. vida, né? E maior da 항상 sua 다 realidade. 이제 다 계산을 하고 No 하니까. Brasil, por exemplo, 브라질에서는 por mais alegre que seja, 아무리 né? 이제 다 O pessoal 기뻐도 aqui não tá ligando pra muita coisa, Mas não. 크게 O brasileiro eu 관심이 chamo, 없다. igual, já teve falando de convidados mesmo, da 보통 diferença 이렇게, cultural, eu chamei 초대하는 eles, 분들, né? eu falei assim, ó, a live é 9 horas, eles falaram assim, ó, vou chegar com 라이브 10 9시인데 minutos de 10분 antecipação. 전에 Eles chegaram 8h50 보통 8시 50분 exatos. 딱 맞춰서 왔다고. 8h50 exatos. E eu até falei assim, pra Adriana, uma indagação. Falei assim, Adriana, tá poxa, cara, que complicado. Eu, por ser brasileiro, tava esperando que eles iam chegar umas 9h30 e tudo mais. Fiquei até chateado. Falei, pô, a gente não tá na Coreia, né? Fiquei até um pouco indignado. O brasileiro, quando eu convido
um convidado brasileiro, Bom, faz a o cara noite, chega né? 10 horas da Botam noite, 11 horas da noite, orange, às vezes dá 8 horas, dá 9 horas e fala assim, ó, 9시인데 ah, eu não vou vir hoje não, que eu tô 어머. bebendo, tô enchendo a cara. Já aconteceu, cara. Já aconteceu do convidado falar assim, ô, Felco, hoje eu não vou ir que eu tô enchendo a cara aqui. Foda-se, cara, foda-se. Tô enchendo a cara aqui e pau no seu cu também. 한국에서 그러잖아. 나갈까요? Se você fizer isso na Coreia, já era, você vai ser cancelado. É mesmo? 영원히 일 못해요. Você nunca mais vai conseguir trabalhar nessa área assim. 아무 일도 못해요. Nenhum trabalho. Porque comenta, né? Você fala assim, pô, eu convidei esse cara, o cara veio 9h30. Ele não tem respeito pelas pessoas que trabalham, não? Tipo, na Coreia, é uma visão muito pelo outro. Se a minha hora ela é muito importante, a sua hora é tão importante quanto a minha. Então, por isso que normalmente eles preferem chegar cedo. Que nem a gente chegou o quê? 10, 15 minutos cedo por causa disso. Entendeu? Que interessante, cara. 너가 시간이 중요한 것도 내 시간이 Que 중요하다라는 interessante, né? 거를 Que 이제 한국 diferente. 사람들도 중요하다고 생각하네. Que diferente isso daí, né? A Coreia, ela tem muito... Eu sinto que ela tem uma pressão estética muito grande em cima das pessoas. As mulheres, elas têm que ser perfeitas, elas têm que ter as peles perfeitas, tem que ter o corpo perfeito. Se for um pouco mais gordinha, pode ser um preconceito meu, mas eu sinto que já é um pouco retirado da sociedade. Como que é o dia a dia essa questão na 또 Coreia? 한국에서 그 페어가 바라봤을 때 한국 이미지가 그 문화가 좀 그 외적으로 다 완벽해야 되고 말라야 되고 그런 게 있는 것 같은데 너가 봤을 때는 어떤 거 같은지 한국이 확실히 한국은 미의 기준이나 그런 Mas o padrão de beleza da 예민하긴 Coreia 해요. é muito sensível mesmo. O pessoal é muito chato com isso aí. 근데 이거는 제가 브라질 와서 깨달았던 것 Mas 중에 uma coisa que 하나인데 ela percebeu depois que ela veio pro Brasil. 브라질에는 정말 다양한 인종의 사람들이 있잖아요. No Brasil tem todo tipo de pessoa, né? Aqui no Brasil. 그래서 사실 딱 봤을 때 어떤 사람이 좀 더 하얗다, 어떤 사람이 조금 더 뭐 날씬하다, 이 기준 자체가 너무 의미가 없는 느낌? 다 다르니까. Então, como no Brasil é todo mundo muito diferente, você fala, essa pessoa mais branca, essa pessoa mais magra, não faz sentido. Porque todo mundo é muito diferente aqui, entendeu? 근데 한국은 사실 한 인종이거든요. 모든 사람이. Na Coreia, até agora, né? Até agora não. Durante muito tempo, só tinha... É esquisito falar assim, mas só tinha um tipo de raça, vamos dizer assim. Só tinha os coreanos e era aquilo. 지금에야 한국에 이제 외국인들이 많지만 Agora muitos turistas estrangeiros foram entrando. 저 어릴 때만 하더라도 제가 외국인을 살면서 본 적이 없어요. Até quando ela era, tipo assim, 고등학생. Até o ensino médio, mas ela nunca viu estrangeiro. Era só coreano. É mesmo? Nunca viu estrangeiro. 그렇다 보니까 이제 그 안에서는 너무 비교가 될 수밖에 없는 거죠. 그 안에서 똑같은 인종의 사람들이니까. Então lá dentro, essa comparação ficava muito natural. Então, tipo, essa pessoa com essa pessoa. Os dois são bem parecidos. Então aí você começa a comparar essa pessoa mais magra, essa pessoa mais gorda. Essa pessoa mais alta, essa pessoa mais baixa. Entendeu? 그래서 뭔가 굉장히 그런 타이트한 기준의 문화가 좀 안타까우면서도 이런 환경이면 그럴 수 있겠다라는 생각이 브라질 와서 확 좀 느꼈던 것 같아요. Até antes dela vir para o Brasil, ela pensava o seguinte, que nesse meio cultural, né, nesse meio onde ela estava vivendo, essa como posso dizer, essa restrição, né, de beleza, essa coisa um pouco mais criteriosa, é uma coisa natural, porque é todo mundo muito parecido, né, não tinha uma coisa muito diferente. Então, ela não concorda muito, mas é uma coisa assim que acaba acontecendo, de uma forma natural. Entendeu? 그래서 제가 브라질 갔다가 오랜만에 한국에 돌아갔을 때 Depois de um tempo que ela foi pro Brasil, depois voltou pra Coreia, 약간 푸들 마을에 돌아온 것 같은 느낌. parecia que era, tipo, quando ela voltou pra Coreia, parecia que era uma vila de poodles, assim, sabe? Todo mundo meio parecido, todo mundo pequenininho, todo mundo parecido, mesma cor, só um pouco maior, um pouco menor, mas tudo parecido. Vários poodles, assim, entendeu? Vários poodles, né? 브라질은 약간 골든 리트리버도 No Brasil tem o Golden, tem vários tipos, entendeu? O Brasil tem vários outros tipos de animais, né? Faz sentido. Tipo, tem várias raças diferentes, tem vários tamanhos diferentes, mas na Coreia é todo mundo meio pequenininho. Poodlezinho. Por isso que, por exemplo, se eu e você a gente for pra Coreia, o pessoal vai ficar olhando. Porque a gente é muito alto. É mesmo? Ué. O Jisuke, pra quem não sabe, pessoal, ele tem 1,90 m, viu? É um coreano exceção pra caramba, né? Não é como alguns coreanos como o Davian, que tem 1,30 m, né? Ele tem 1,90 m, é muito bacana. Ô, Jisuke, deixa eu perguntar outra coisa. Então, como que é a vida de uma pessoa gordinha na Coreia? 그러면
한국에서 사는 좀 뚱뚱한 사람의 삶은 어때? 그 뚱뚱의 기준이 어느 정도일지는 Mas aí você tem que dar um parâmetro de, por exemplo, o que é gordinha? Aí já estamos entrando no papo filosófico. 일단 거의 없어요. Uma 거의 pessoa... É que quase não tem muito uma pessoa gordinha. Mas não tem. Quase não tem. Não é tão comum assim. É mesmo, você não vê. E o que eu imagino que aumenta ainda o preconceito quando você não vê. 그러면 흔하지 않으면 더 그 차별이 심하지 않아? 엄청 심하죠. É bastante. Uma pessoa que é acima do peso, assim, acima do peso da média das pessoas. 그러면 보통 그냥 평균에서 더 살찐 사람을 보통 그런 사람의 삶이 어떤 것 같아? 일단 그런 친구가 있거든요. Tem uma amiga assim. 근데 이제 그 친구랑 같이 하루 종일 놀면서 돌아다녔었는데 Ela ficava andando junto, né? Fazia um rolezinho. 제가 살면서 받아본 적이 없는 시선들을 받아보긴 했어요. 진짜? O quê? Não, ela falou assim, que ela saiu com essa amiga e pela primeira ela recebeu alguns olhares que ela nunca recebeu na vida dela, andando com essa amiga assim. 그러니까 젊은 사람들은 잘 안 그러긴 Os 하고 mais novos, os mais jovens, ninguém tá nem aí pro outro, né? 근데 이제 할아버지나 Mas normalmente os mais velhos, os velhinhos assim, né? Os 나이가 velhos, 드신 velhas. 분들이 대놓고 경멸의 눈빛을 보낸다든지 As pessoas, sabe que as pessoas que já são mais retrógradas assim, a pessoa já fica olhando com um olhar meio julgando a pessoa só pelo olhar, sabe? Julgando. Já olhando de um jeito meio pejorativo. 특히 여자가 뚱뚱할 때 Principalmente se uma mulher for gorda. A mulher gorda, ela sofre muito preconceito. Então, só dela estar andando na rua, as pessoas já olham feio, já fazem comentários. 그러면 이제 뚱뚱한 여자가 길을 걸으면 벌써 사람들이 쳐다보고 막 멘트도 하고 그래? 멘트를 하진 않는데 Falar não chega a esse ponto, 근데 눈빛이 좀 mas pelo olhar. Entendeu? 그리고 그 친구가 좀 취업이 하기 힘들다. Ela falou que 저는 ela tinha dito pra ela que ela tava até com dificuldade de conseguir emprego. Caramba, tem. 근데 A 아마 pessoa gordinha não consegue emprego. 그럼 뚱뚱한 사람들은 조금 더 일 구하기 힘들다. 뭔가 그렇게 딱 정의 내리기보다는 뭔가 이렇게 딱 바라볼 때 게으를 것이다라고 생각하는 게 좀 있는 거. Na Coreia, não é que aquilo é certeza, tipo, você é uma pessoa acima do peso, você não vai conseguir trabalho, não é isso. Mas quando você vem numa entrevista, a pessoa acima do peso, eles já têm um olhar de essa pessoa deve ser preguiçosa. Aí eles já normalmente não contratam. Entendi. Caramba, cara. 근데 그게 doideira. 어른들한테 조금 더 심한. Mas isso é muito mais acentuado na geração mais velha. Né? Os mais velhos já têm um pouco mais essa visão de, pô, essa pessoa é mais acima do peso, a pessoa é gordinha, deve ser preguiçosa. Caramba, que doideira, né? Como que são culturas diferentes.